Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E, pela primeira vez, com um microfone de qualidade, vamos ver se agora a gente acerta no áudio, né? Acerta no áudio, eu vou descobrir isso na edição. E assumiu a careca, ainda não 100%, mas já tá com cara de mestre Jedi. E hoje a gente vai falar sobre o judaísmo. O judaísmo ele tem cerca de 14 milhões de seguidores por todo o mundo, sendo que cerca de 2/3 de todos eles ou estão nos Estados Unidos ou estão em Israel. Quando falamos em judaísmo, falamos muito mais sobre uma civilização do que sobre uma religião propriamente dita, porque existia toda uma filosofia de vida própria com seu código de leis, práticas e um sistema ético. A origem dos judeus é tradicionalmente datada de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia, quando a destruição de Ur da Caldeia forçou a população a emigrar para outros lugares. A família de Abraão estava entre aqueles que estavam imigrando para a Síria. Abraão é considerado o fundador do judaísmo. Por volta do ano de 1800 a.C., Abraão, o patriarca, vivia na região onde hoje é o Iraque. Ele recebeu um sinal de Deus para abandonar o politeísmo e viver em Canaã, que é a atual Palestina. Ele então abandonou sua casa e seus pais e foi para a Terra Prometida. Desse sinal de Deus nasce a sua crença em um Deus único, que rege todos os povos e destinos. Abraão fez um pacto com Deus, onde o Todo-Poderoso promete que ele será fértil e sua terra será abençoada. A estela de Merneptah, que data de 1200 a.C., é um dos mais antigos registros arqueológicos do povo judeu na terra de Israel. Dessa forma, o judaísmo é considerado por muitos estudiosos como a primeira religião monoteísta. Isaac era filho de Abraão e ele tem um filho chamado Jacó. Um certo dia, Jacó luta contra um anjo de Deus e vence esse anjo. Dessa forma, ele teve o seu nome mudado por Deus para Israel. Em Gênesis, é dito que Jacó teve 12 descendentes, que são eles que dão origem às 12 tribos de Israel, que formam o povo judeu. Os nomes das tribos são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, Benjamim, Manassés e Efraim. Um desses descendentes era Levi, e de sua tribo é que veio aquela casta sacerdotal dos levitas. As 12 tribos elas eram consideradas mais como divisões familiares, como os clãs que a gente via na Escócia, do que propriamente tribos ditas no sentido primitivo de divisão política ou geográfica. Outro filho importante de Jacó foi José, que era seu preferido, e esse favoritismo fez com que os outros irmãos o vendessem como escravo quando ele tinha 17 anos. E já no Egito, foi comprado por Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito, de quem conquistou a confiança e tornou-se dirigente dos criados e administrador da casa. Lá, ele acabou estudando com um escriba e aprendeu a língua egípcia. Ele também acabou sendo preso por ser acusado de tentar seduzir a mulher de seu amo. Na cadeia, ele virou uma espécie de interpretador de sonhos, e sua fama fez com que o faraó o chamasse para interpretar um sonho seu. O faraó, contente com a interpretação dos sonhos sobre 7 anos de abundância e 7 anos de seca, liberta José e instituiu ele certos poderes políticos. Ele manda construir celeiros por todo o Egito e quando a seca vem, o faraó pode vender a comida que tinha estocada para os povos da região que morriam de fome. É nessa mesma época que José reencontra-se com os seus irmãos, que vieram em busca de alimento e que, ao serem reconhecidos por agora seu irmão poderoso, tiveram medo de serem castigados pelo que tinham feito a ele. Porém, José os perdoou. Então, ele enviou seus irmãos de volta a seu pai, Jacó, com um recado, para que todos de sua família descessem ao Egito e assim ficassem perto dele. Pediu que viessem os filhos, os netos, os rebanhos, tudo que eles tivessem. José prometeu que os sustentaria, pois ainda restavam 5 anos de fome para o Egito. Ao todo, 66 pessoas vieram, como seus irmãos, seu pai e demais parentes. Por volta de 1700 a.C., o povo judeu então migra para o Egito, procurando por terras férteis próximas ao Nilo. Se abateu uma grande fome na região de Canaã.
Porém, quando eles chegam lá, depois de algum tempo, eles são escravizados pelos faraós por aproximadamente 400 anos. Alguns historiadores modernos dizem que eles não chegaram a ser efetivamente escravizados, mas que eles eram tratados como estrangeiros e que lhe cabiam apenas trabalhos que os egípcios não gostavam de fazer. A libertação do povo judeu ocorre por volta de 1300 a.C. Em Êxodo, a Bíblia conta como Moisés, membro da tribo de Levi, e seu irmão Arão lideraram os hebreus das 12 tribos em sua fuga do Egito. A tribo de Levi são designadas tarefas sacerdotais e os direitos e deveres diferenciados que essas tarefas implicam. As demais mantiveram-se com os mesmos direitos e obrigações, embora, através do número de membros, algumas tribos já pudessem gozar de alguma superioridade política. Durante a fuga, os judeus atravessaram a pé o Mar Vermelho e vagaram por 40 anos no deserto, até reencontrar Canaã. É difícil imaginar que eles passaram perdidos 40 anos no deserto, visto que Canaã é uma região próxima do Egito. Em estudos de Cabala, é dito que o número 40 representa maturidade. Logo, os 40 anos no deserto indicam que o povo judeu amadureceu muito em sua jornada de volta para a terra natal. A mesma coisa com os 40 dias de Jesus no deserto, que indicam o amadurecimento dele se preparando para o que viria a acontecer. É também durante a fuga que Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe de Deus, que se manifesta como uma sarça ardente, um arbusto, os 10 mandamentos. Há historiadores que dizem que os mandamentos são adaptações das leis egípcias para a ética judaica. Os 10 são muito parecidos com alguns dos 42 votos que o egípcio morto deveria fazer perante Maat no tribunal de Osíris. Como Moisés viveu muito tempo no Egito, é possível que tenha havido aí uma influência nesse aspecto. Ao chegar na Terra Prometida, Moisés morre, e logo ele é substituído por Josué, um brilhante líder militar, que tem a missão agora de retomar Canaã das tribos que haviam tomado o lugar, os chamados cananeus. Entretanto, ainda havia algumas tribos de hebreus lá que acabaram por se unir a Josué e ajudaram a conquistar as terras novamente. Após isso, as tribos mantiveram uma certa estabilidade, uma independência e um equilíbrio político durante o chamado período dos juízes. Mas no final do século XI a.C., com o início do período monárquico e a coroação de Saul, as tribos se uniram pela primeira vez sobre um único líder. O rei Saul pertencia à tribo de Benjamim e adquiriu inicialmente a simpatia de todas as tribos. Mas o movimento em Judá, liderado por Davi e apoiado pelos filisteus, terminou por vencer Saul. Davi foi coroado em Hebrom, rei de Judá, enquanto o restante de Israel deveu lealdade ao filho de Saul. Houve uma guerra civil com a vitória de Davi. Ao poupar a casa de Saul, Davi ganhou popularidade e, após vários feitos militares contra povos estrangeiros, viu as 12 tribos se unirem firmemente sob seu cetro. Davi fez de Jerusalém sua capital e criou um estado hebreu forte. Seu filho, Salomão, construiu o primeiro templo de Jerusalém em cerca de 965 a.C. Ele manteve sua autoridade sobre toda Israel até sua morte. Depois da morte de Salomão, em cerca de 930 a.C., as 12 tribos se dividiram e as 10 tribos do norte criaram o Reino de Israel. Em 722 a.C., os assírios conquistaram o Reino de Israel e expulsaram os judeus, começando a diáspora judaica. É nesse período que as tribos de Judá e Benjamim aparecem quase que inteiramente fundidas entre si, ou seja, as referências à tribo de Benjamim desaparecem, embora seu território e suas cidades estivessem no coração do território de Judá. E o mesmo acontece com as 10 outras tribos do norte. Dentre as tribos do norte ainda se observam traços da individualidade, como na meia tribo de Manassés, mas de maneira geral não há mais distinção física ou cultural entre elas. A partir desse momento, as 12 tribos de Israel passaram a ser uma alegoria, referindo-se a seu estágio original de união em nome de Deus, representando um ideal do povo hebreu, e não mais entidades políticas diversas. De qualquer modo, é possível que o sistema de tribos tenha permanecido, mesmo que apenas no nível familiar, devido à tradição de traçar genealogias, remetendo indivíduos sempre aos filhos de Jacó. Um dos elementos que mais intrigam os estudiosos é o destino das tribos de Israel. Sobretudo as 10 tribos do norte, cuja referência cessa completamente após as invasões. O período do primeiro templo acabou em 586 a.C., quando os babilônicos conquistaram o reino de Judá e destruíram o templo de Jerusalém.
Apesar da queda de Jerusalém, menos de 2 séculos depois, os descendentes de Judá, ao serem levados ao exílio no reino da Babilônia, mantiveram fortes laços culturais entre si. É possível que eles tenham mantido essa união graças às profecias do profeta Jeremias, que previu que o exílio duraria 70 anos e que o povo seria libertado e mandado de volta a Jerusalém. É no período de exílio que surge pela primeira vez de maneira consistente o termo judeu, se referindo a todos os membros da tribo de Judá. Passados cerca de 50 anos em cativeiro, Ciro o Grande conquistou a Babilônia e enviou os judeus de volta à terra de Israel, para reconstruir Jerusalém e seu templo sagrado. A construção do segundo templo foi completada em 516 a.C., durante o reino de Dario I, ou seja, 70 anos depois após a destruição do primeiro templo. Quando Alexandre o Grande conquistou o Império Persa, a terra de Israel ficou sob o controle helenístico e depois sob o controle da dinastia Ptolomaica, que também com o tempo perdeu o controle para o Império Seleucida, ambos fundados por generais de Alexandre o Grande. Os Seleucidas tentaram helenizar o povo judaico, mas acabou gerando uma revolta, que foi liderada por um cara chamado Judas Macabeu, por volta de 167 a.C. Ele libertou o povo judeu e criou um estado judaico independente, que foi chamado de Reino Asmoneu. Em 139 a.C., o crescente Império de Roma reconhece o Estado judaico como independente. Em 37 a.C., essa dinastia se rende a outra dinastia chamada Herodiana, de onde vem Herodes o Grande, que casa com a princesa Asmoneu para legitimar seu poder. Herodes o Grande foi instalado no poder como rei, fazendo de Israel um estado cliente romano, e pondo fim à dinastia dos Asmoneu. Os judeus ali habitaram até o século II da era cristã. Em 70 d.C., com a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano, Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Outra vez, as muralhas e o templo reconstruído foram destruídos. E o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. Em 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade ao cabo da revolta judaica, liderado por Simão Bar Kokhba. Sobre os restos de Jerusalém, edificou-se uma cidade helênica e sobre o monte, onde se erguia o templo, erigiu-se um templo dedicado a Júpiter. Simão era considerado por muitos judeus como o Messias tanto esperado. Isso é interessante, porque os judeus não enxergavam Jesus como o Messias. Eles começaram a enxergar o Simão quando ele liderou essa revolução, que foi considerada a terceira guerra judaico-romana. Para alguns historiadores, para outros é a segunda, mas foi uma grande revolta e aí no fim acabaram com os judeus lá. E de qualquer maneira não teve Messias para os judeus em si. Então até hoje eles não... Entre o fim do exílio babilônico e a diáspora, os judeus nutriam um forte senso de união e resistência à dominação estrangeira, sempre foi assim. E foi tão forte que mesmo após a sua expulsão definitiva da terra de Israel pelos romanos, os judeus mantiveram laços entre as distantes comunidades formadas por toda a Ásia, norte da África e na Europa. Verdadeiras redes através das quais sobreviveram suas tradições. Durante esse período, o termo judeu, significando um seguidor da religião judaica, suplantou o significado tribal do termo. E muitos estrangeiros de origem não semítica se declaravam judeus. De toda forma, através dos judeus e do judaísmo, a tradição da tribo de Judá sobreviveu até os dias de hoje. E finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Curta, compartilhe, principalmente inscreva-se no canal, peça para os seus amigos se inscreverem no canal, a gente precisa aumentar o número de inscritos. É importante. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, a gente vai continuar falando de judaísmo, vai falar agora das tradições judaicas e a gente vai fazer um especial sobre cabala judaica. Não perca. Valeu. Se quiser mijar, você vai ter que ir comigo? Presos por um gravador. Mestre Jedi, vamos falar sobre o jedaísmo. Onde o judaísmo para a Assíria. O que eu falei? Síria. Para a 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 Síria. E tenham sido sobrevividos pela tribo de Judá e outras tribos tenham...
que casa com uma princesa chamada Asmoneu. Não, ela não chama Asmoneu. Vamos nos revoltar contra os romanos. O que eles fizeram pela gente? Eles fizeram um sistema de esgoto. Mas fora o sistema de esgoto, o que eles fizeram? Não, eles policiam, fizeram sistema de esgoto, tem escola, estão acabando com o analfabetismo, tem estrada. Mas fora tudo isso, o que eles fizeram pela gente? Não vi, você não Isso viu. é fantástico. Esse é o Brian lá? É a vida de Brian. Vida de Brian. Agora eu vou fazer. Posso fazer? Faz, você corta. Faz tudo, vai. Tá bom. Por que você tá mexendo tanto? Eu tô com medo de ir pra dentro. Eu já fui pra dentro umas 2 vezes. Não. Posso beber água? Beber água? Pode. Beber água daquela caralho. Beber água.